Fala pessoal, tudo bem? Flávio novamente na área e eu trouxe hoje para vocês uma dica de livro sensacional. Tem uma educadora de São Paulo que eu gosto muito e que é a Eni Parejo. Eni Parejo trabalha com uma musicalidade diferente, com sentimentos, com afetos e de uma forma completamente inovadora na educação musical. E ela trouxe muitas ideias do educador Cole Reuter, que se vocês verem outros vídeos nossos, vocês vão ver que eu comento sobre ele. E eu trouxe um livro que ela publicou, que é esse aqui, Historinhas para Ouvir, Aprendendo a Escutar Música. Neste livro, ela traz algumas histórias que ela escreveu e junto com essas histórias tem uma composição musical que tá bem, ó, aqui tem uma historinha, ó, a escuta musical. E aí, no fim dessa história, cadê o fim da história? Ah, não, essa daqui é uma introdução sobre o livro. Desculpa, gente, aqui, ó, historinhas para ouvir. E aqui a gente tem o começo, a primeira história, a história da estrelinha. E aqui no fim da história a gente tem uma música para ouvir bem ao final da história, que está bem aqui embaixo, ó, música sugerida. Então você conta a história, apresenta a história para as crianças e coloca uma música para tocar e pede para elas repararem em algumas coisas da música que tem o para criar, algumas sugestões do que você pode fazer com essa proposta depois de contar a história e mostrar a música. E eu vou contar uma história desse livro, vocês devem estar curiosos para conhecer as histórias. E eu vou trazer uma história muito legal e que eu adoro, que é A Voz do Silêncio. É uma historinha que fala sobre silêncio. Ela não tem nenhuma imagem, tá bom? Então eu não vou mostrar para vocês, justamente porque é pra gente se conectar com o silêncio. Então essa história ela é muito sensível e dá para você trabalhar de diversas formas com as crianças, mas uma que eu gosto muito é colocar as crianças deitadas no chão e pedir para elas ficarem bem em silêncio, prestando atenção na história. Às vezes você pode até colocar elas em roda, deitadas em roda, e contar a história no meio da roda, mostrando algumas vezes o livro para elas e mostrando a capa do livro, né, assim, e contando a história girando entre elas. E essa é a história da Voz do Silêncio. Uma vez, Nayara surgiu na sala de aula com um novo desafio. Quem consegue ouvir a voz do silêncio? A voz do silêncio? Perguntaram-se as crianças. A voz do silêncio, sim, respondeu a menina. As crianças entreolharam-se desconfiadas, olharam para a professora esperando alguma explicação, mas a professora apenas observava com um olhar misterioso. As crianças não conseguiam compreender o que significava aquele olhar. A professora parecia se divertir com a discussão das crianças, mas será possível ouvir a voz do silêncio? Todas as crianças faziam para si essa pergunta. Nayara então disse: é possível sim, eu sempre escuto a voz do silêncio, querem tentar? Pois então, as crianças ainda estavam desconfiadas, mas lá no fundo da sala uma pequena voz, entusiasmada, quase gritou: eu gostaria muito de ouvir a voz do silêncio. Era Carolina, uma garotinha muito sensível e concentrada. As crianças se interessaram cada vez mais por ouvir a voz do silêncio. Então formaram um grupinho, Nayara e Carolina, e juntaram-se a elas Clarissa, Nilo e Fabiana. As outras crianças não queriam ficar para trás e disseram em coro, nós também queremos ouvir e escutar a voz do silêncio. Nayara então decidiu conduzi-las. Fechem os olhos, sentem-se bem direitinhos nas cadeiras ou deitados no chão, como as crianças ou vocês estiverem nesse momento. Respirem calmamente e prestem atenção na respiração. Relaxem, fiquem bem quietinhos e ouçam a voz do silêncio. E aí, ao final da história, a Eni Parejo traz aqui algumas reflexões para a gente conversar com as crianças. Existe realmente silêncio? O que é silêncio? É gostoso permanecer em silêncio? O que sentimos? Existe silêncio em nossas cidades? E no campo? E na praia? Como é a paisagem sonora de todos esses lugares?
Se você gostou de ouvir o som do silêncio e de pensar sobre isso, talvez já possa escrever a respeito do assunto, ou fazer um desenho no caso das crianças. Que tal escrever, fazer um desenho, uma pequena composição ou uma história sobre o silêncio? Ou melhor ainda, por que não escrever uma poesia ou fazer uma pintura? Ah, como é bom criar! É só pegar papel, lápis e começar. Então esse foi o livro Historinhas para Ouvir, Aprendendo a Escutar Música, da educadora lá de São Paulo, Eni Parejo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês perceberam alguma coisa diferente no silêncio e gostaram de ouvir a voz do silêncio, deixa aqui nos comentários. E curte esse vídeo e compartilhe. E a gente segue juntos e no próximo vídeo a gente se vê. Até mais!